O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 4 de fevereiro, a igreja nos traz uma palavra que pode doer, mas que precisa ser dita com verdade e com amor. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei das noites em que você chorou escondido, porque ninguém parecia entender o que você estava passando. Das vezes em que você tentou falar da sua dor e as pessoas mudaram de assunto. Dos dias em que você fez o melhor que pôde e ninguém notou, mas quando você errou, todo mundo viu. Eu sei do cansaço de carregar um peso que ninguém vê, do medo de continuar investindo em pessoas que não reconhecem o seu valor, das manhãs em que você acordou e pensou: para que continuar tentando se ninguém percebe mesmo? Eu sei da solidão de estar no meio de gente que deveria te conhecer, mas que te olha como se você fosse um estranho. Das vezes em que você voltou para casa da sua própria família e se sentiu mais sozinho do que quando estava longe. Do silêncio pesado quando você entra num lugar e parece que ninguém se importa se você está ali ou não. Eu sei do medo de ser invisível para sempre, de nunca ser visto de verdade, de morrer e as pessoas dizerem: eu nem sabia que ele era assim, eu não conhecia esse lado dela, nunca imaginei que... E eu sei da ferida que fica quando você tenta ser você mesmo e as pessoas preferem a versão antiga, a que elas inventaram na cabeça delas, a que é mais confortável para elas, mesmo que não seja real. Se esse é o seu sentimento, se você já tentou se explicar e desistiu porque cansa, se você já chorou de ser incompreendido, este Evangelho não veio por acaso. Esta palavra é para você. Ouça o que o Evangelho diz hoje. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria? E ficaram escandalizados por causa dele. Pare um momento, você percebeu? Jesus voltou para casa, voltou para o lugar onde cresceu, onde as pessoas o conheciam desde criança. Ele não foi rejeitado por estranhos, ele foi rejeitado pelas pessoas mais próximas, pelas pessoas que deveriam reconhecê-lo primeiro. E quando você acha que o problema é você, que você não é bom o suficiente, que você não tem valor, que você é invisível, o Evangelho te diz: nem Jesus foi reconhecido na própria casa. Quando você diz ninguém me vê, Deus diz eu vejo. Quando você diz ninguém entende, Deus diz eu entendo. Quando você diz sou invisível aqui, Deus diz você nunca foi invisível para mim. Porque Jesus não voltou para Nazaré para ser rejeitado. Ele voltou para ensinar, para curar, para libertar. Mas as pessoas só conseguiam ver o carpinteiro, só conseguiam ver o menino que cresceu ali, não conseguiam ver quem ele realmente era. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você agora. As pessoas só conseguem ver o que você foi, não conseguem ver o que Deus está fazendo em você, não conseguem ver a sua luz, porque estão presas na escuridão das próprias expectativas delas. Mas isso não significa que a sua luz não existe, significa apenas que ela incomoda quem prefere te deixar no escuro. E agora eu quero te mostrar um Deus que talvez você não conheça, um Deus que entende profundamente o que é não ser reconhecido, um Deus que sabe o que é ser reduzido, um Deus que conhece a dor de ser julgado por gente que nunca te perguntou quem você realmente é. Porque quando Jesus voltou para Nazaré, ele não foi recebido com festa, foi recebido com dúvida. Não é esse o carpinteiro? Não é esse o filho de Maria? Como se o passado dele fosse uma prisão, como se ele não pudesse ser nada além daquilo que eles já conheciam. E veja bem, Jesus tinha feito milagres em outras cidades, tinha curado cegos, paralíticos, tinha libertado pessoas, mas em Nazaré
o Evangelho diz que não pôde fazer milagre algum, não porque ele não quisesse, não porque ele não tivesse poder, mas porque a falta de fé deles criou uma barreira. E isso dói, não dói? Porque você já viveu isso. Quantas vezes você teve algo para oferecer e ninguém quis receber? Quantas vezes você tentou ajudar e te mandaram embora? Quantas vezes você falou a verdade e preferiram a mentira? E o que Deus faz com isso? Ele não te abandona. Ele não diz você não serve mais. Ele não diz você falhou. O Evangelho diz que Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Ele se admirou, ele sentiu, ele não ficou indiferente. E depois, ele saiu. Ele foi para outras aldeias. Ele continuou, porque o Deus que te deu vida não desiste de você só porque alguém não te reconheceu. O Deus que te chamou pelo nome não te esquece só porque alguém esqueceu de você. Este é o Deus que fica quando todo mundo sai. Este é o Deus que te enxerga quando todo mundo te ignora. Este é o Deus que conhece o teu valor mesmo quando ninguém mais conhece. E Ele não precisa da aprovação de Nazaré para continuar sendo Deus na tua vida. Ele não precisa que a tua família entenda para continuar te abençoando. Ele não precisa que os teus amigos vejam para continuar te usando. Ele simplesmente fica. Ficar quando dói, ficar quando cansa, ficar quando ninguém mais fica. Ficar, simplesmente ficar. E neste momento eu quero te fazer um convite muito simples. Se esta palavra está tocando o teu coração, se você reconhece essa dor, se você já se sentiu invisível, eu te convido a fazer 3 coisas. Primeiro, ative o sino das notificações deste canal, porque ninguém deveria atravessar fevereiro sozinho. Ninguém deveria acordar sem saber que tem alguém rezando por você. Segundo, acompanhe diariamente o Evangelho. Todos os dias, à mesma hora, a gente se encontra aqui. E isso não é só um vídeo, é uma comunidade, é uma família. Terceiro, escreve aqui nos comentários o teu nome, só o nome. Ou se preferir, escreve uma intenção, uma palavra. Algo que você quer entregar a Deus neste início de fevereiro. Pode ser perdão, recomeço, cura, paz, reconhecimento, força, luz. Escreve, porque eu vou ler e vou rezar. E mais importante, Deus vai ver. E ao contrário das pessoas de Nazaré, Deus nunca ignora quem clama por Ele. Eu vou te contar uma história que aconteceu de verdade. Dona Mariana, 62 anos, professora aposentada, mora em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela passou 35 anos ensinando em escola pública. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na escola antes de todo mundo, ficava até mais tarde ajudando alunos com dificuldade. Quando ela se aposentou, fizeram uma festinha pequena, meia hora no intervalo. Deram um buquê de flores e um papel escrito obrigada pelos serviços prestados. Ela chegou em casa e chorou, não pelo buquê, não pela festa, mas porque 35 anos de dedicação foram resumidos em serviços prestados, como se ela tivesse sido só mais uma funcionária. Mas sabe o que aconteceu 3 meses depois? Ela encontrou no supermercado uma ex-aluna, uma menina que tinha sido dela 20 anos atrás. E essa moça, quando viu a Dona Mariana, parou, largou o carrinho de compras, abraçou ela e começou a chorar. E sabe o que ela disse? Professora, eu nunca te agradeci. Quando eu tinha 12 anos, meu pai foi preso, minha mãe estava doente, eu ia desistir da escola. E a senhora me chamou depois da aula, todo dia, durante 6 meses, e me deu aula de reforço de graça. A senhora pagou meu material, a senhora levou comida na minha casa, e a senhora nunca contou para ninguém. Eu me formei em pedagogia porque a senhora não desistiu de mim. Eu sou professora hoje porque a senhora foi professora para mim. Dona Mariana me disse: padre, a escola inteira esqueceu de mim em 3 meses, mas aquela menina lembrou por 20 anos. E naquele dia,
eu entendi, Deus não mede o valor do que a gente faz pela quantidade de gente que vê. Ele mede por quanto amor a gente coloca. Essa pessoa não falou de milagres espetaculares. Falou da presença silenciosa de Deus nos dias comuns. Falou de uma professora que não foi reconhecida pela instituição, mas que foi inesquecível para quem precisou dela de verdade. E talvez seja isso que Deus quer te dizer hoje. Você não precisa ser reconhecido por todo mundo. Você só precisa ser fiel. O resto Deus cuida. Volta para o Evangelho comigo. Jesus disse: um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. Repare bem, ele não disse um profeta nunca é estimado. Ele disse só não é estimado em sua pátria. Ou seja, o problema não era Jesus, o problema era onde ele estava. E isso muda tudo, porque você tem carregado culpa por não ser aceito. Você tem se perguntado o que há de errado com você. Você tem tentado se encaixar, se explicar, se provar. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja que você está tentando florescer num lugar que não tem espaço para a sua raiz. E olha o que o Evangelho diz. Jesus admirou-se com a falta de fé deles. Ele se admirou, ele não se culpou, ele não ficou tentando convencer quem não queria ver. Ele simplesmente seguiu e percorria os povoados da redondeza, ensinando. Ele foi para onde tinha gente com fome de Deus, ele foi para onde tinha coração aberto. Ele não desperdiçou luz em quem escolheu o escuro. E sabe o que isso te ensina? Receber não é um sinal de fraqueza. Receber é um gesto de sabedoria. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho. É dizer: Senhor, eu não tenho forças, mas Tu tens. É dizer: Senhor, entra, mesmo que eu não esteja pronto, porque o começo não vem de você, vem de Deus. O Evangelho de João diz: não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Isso significa que você não precisa se esforçar para merecer o amor de Deus. Você não precisa se provar, você não precisa ser perfeito. O começo já foi dado, a graça já foi derramada, a luz já nasceu. Agora, você só precisa receber. E receber é simples, é abrir a porta quando Deus bate, é aceitar que você não consegue sozinho e que tudo bem, é permitir que Ele entre na tua casa bagunçada, no teu coração ferido, no teu cansaço. Você não precisa arrumar nada antes, você não precisa estar bem antes, você não precisa entender tudo antes. Você só precisa dizer: entra, Senhor, entra na minha dor, entra no meu medo, entra na minha solidão, entra e fica, porque Deus não se cansa de começar, Ele não se cansa de recomeçar, Ele não se cansa de você, mesmo quando você se cansa de você mesmo, mesmo quando você acha que já tentou demais, mesmo quando você sente que não tem mais nada a oferecer. Deus olha para você e diz: eu ainda vejo luz, eu ainda vejo promessa, eu ainda vejo futuro. E essa não é uma palavra vazia, essa é a palavra que criou o universo, essa é a palavra que ressuscitou Lázaro, essa é a palavra que está criando algo novo em você agora, mesmo que você não veja ainda. E tem uma coisa que o apóstolo João escreveu que eu preciso te falar. Ele disse: da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, graça sobre graça. Não é graça e pronto, é graça sobre graça, é um presente em cima do outro, é bênção que não cabe numa vida só. E talvez você olhe para a tua vida e pense: mas padre, onde está essa graça toda? Eu não vejo. Mas espera, olha de novo, talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez você tenha atravessado dias que pareciam impossíveis e não lembra como conseguiu. Talvez
você tenha chorado achando que ia quebrar, e no dia seguinte acordou de pé. Isso é graça. Não é a graça dos milagres espetaculares, é a graça que sustentou, a graça que segurou, a graça que não deixou você cair completamente. Quantas vezes você pensou, eu não aguento mais, e aguentou? Quantas vezes você disse, eu vou desistir, e não desistiu? Quantas vezes você sentiu que ia quebrar, e uma força que você nem sabe de onde veio te levantou? Isso não foi sorte, isso não foi acaso, isso foi graça sobre graça. Foi Deus te carregando quando você não tinha pernas, foi Deus te alimentando quando você não tinha fome, foi Deus te acendendo quando você só sentia escuridão. E Ele continua, Ele não parou. A graça que te trouxe até aqui vai te levar para frente. A presença que te sustentou até agora não vai te abandonar, porque Deus não faz contabilidade com as tuas falhas. Ele não anota quantas vezes você tropeçou, Ele só olha para quantas vezes Ele pode te levantar. E a resposta é sempre, todas as vezes. Neste momento, eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense em fevereiro como um grande projeto. Não pense, eu preciso mudar tudo. Não pense, eu preciso ser forte. Só respire fundo e fala com Deus do jeito que você sabe. Pode ser assim: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no medo que eu tenho de não ser visto, entra nas noites em que eu choro escondido, entra na solidão que eu carrego, mesmo no meio de gente. Entra e fica, não me deixa sozinho. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de palavras bonitas, você não precisa de teologia, você só precisa de verdade. E se você escreveu o seu nome nos comentários, saiba, Deus viu. Mesmo que mais ninguém veja, Deus viu. Mesmo que esse nome seja um no meio de milhares, para Deus você não é número, você é filho, você é filha, você tem nome, você tem valor, você tem luz. E se você não escreveu, se você está aí quieto, só ouvindo, Deus também te vê. Ele conhece o silêncio que grita, Ele entende a dor que não tem palavra, Ele sabe. Então respira, deixa Deus entrar e confia. O que Ele começou, Ele vai terminar. O que Ele plantou, Ele vai colher. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, pode doer, pode cansar, mas Ele não desiste. E enquanto Ele não desiste, você também não precisa desistir. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você tentou com o coração que tem. E mesmo quando parece que ninguém viu, Deus viu. O Evangelho de hoje te lembra: nem Jesus foi reconhecido por todos. E se nem Ele foi, por que você se cobra tanto de ser compreendido, de ser aceito, de ser visto por gente que escolheu não ver? A tua luz existe e ela vai brilhar. Pode não ser onde você esperava, pode não ser quando você esperava, mas vai brilhar. Porque Deus não desperdiça nada, nem a tua dor, nem o teu choro, nem o teu cansaço. Tudo isso Ele transforma, tudo isso Ele usa, tudo isso tem propósito. E agora, antes de terminar, eu quero te fazer um último pedido. Escreve de novo nos comentários, escreve teu nome e uma intenção para este mês de fevereiro. Pode ser paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, direção, cura, perdão, recomeço. Escreve, porque essa não é só uma lista de palavras, isso é uma corrente de oração. Isso é gente espalhada pelo Brasil inteiro, gente que não se conhece pessoalmente, mas que está unida pela mesma fé, pelo mesmo Deus, pela mesma esperança. A gente se tornou uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente, uma família que reza uns pelos outros, uma família que não deixa ninguém cair sozinho. E amanhã
quinta-feira, dia 5 de fevereiro, a gente se encontra aqui de novo, mesma hora, mesmo lugar, outro evangelho, outra palavra, mas o mesmo Deus. Porque Deus não muda, as circunstâncias mudam, as pessoas mudam, a vida muda, mas Deus não. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele te espera amanhã, não com cobrança, não com julgamento, mas com amor, com paciência, com graça sobre graça. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça brilhar sobre ti a sua face. Amém.